Olá, diretamente aqui do Isaac's Studio, a gente vai começar o Isaac's News Meeting. Dessa vez, a gente vai receber o professor Claudionor Pastana. A gente bateu um papo sobre aulas não presenciais na educação básica pública do estado do Amapá. Depois da vinheta, a gente começa. Pois é, pessoal, a gente está recebendo aqui o professor Claudionor Pastana. O professor Claudionor Pastana, uma lenda da educação amapaense. Ele é doutorando em ensino e mestrado, e já concluiu o mestrado em ensino de ciências exatas pela Univares. Ele também é pós-graduado em novas linguagens e novas abordagens da matemática. E também tem graduação lato sensu, pós-graduação lato sensu em docência no ensino superior. E ele é licenciado em matemática e licenciado em física. Estou falando, é uma lenda esse cara. Então, olá, professor, tudo bem? Tudo bem. É um prazer enorme receber aqui você no nosso Isaac's News Meeting. A gente vai falar sobre aulas não presenciais na educação básica. E aí a gente vai começar perguntando para o senhor o que mudou de bate-pronto com essa pandemia e o retorno às atividades de forma não presencial para o senhor enquanto professor de educação básica. Olha, mudou tudo. O principal é a forma de ensinar, né? O novo modelo de estar ensinando que foi uma das principais características que eu observei. Porque hoje esse novo modelo ele não é mais um modelo presencial, isso não era uma novidade para muitos docentes, nem para muitos discentes, principalmente da educação básica, que a educação básica ela não tem essa modalidade à distância, já no ensino superior isso já existe, mas na educação básica não, então é uma novidade para muita gente. Então, esse modelo de ensinar e de aprender, ele mudou totalmente, tem nova característica. Ele depende muito, do meu ponto de vista, do docente e principalmente do discente. O discente ele tem que ter essa predisposição para acompanhar, para estudar, para buscar. Os discentes estão participando, de fato, dessas atividades não presenciais? Pelo menos na instituição que eu estou trabalhando, nós começamos a fazer um monitoramento e nós observamos que está em torno de 30% a 40% só. Só que no dia das aulas em si, a interação deles é muito pouca. Eles deixam para interagir posteriormente. Como é uma novidade, muitos discentes, a gente não tem que... É uma problemática a nível de Brasil, e o acesso à informação, quando eu digo informação, a internet, ela é muito pequena, principalmente aqui na nossa região. Então, quando você tenta fazer esse trabalho à distância, online, isso depende desse suporte tecnológico. Então, a participação, eu vejo que ela não é muito efetiva. Ele depende muito de iniciativas governamentais. Por exemplo, nós temos muitas televisões, emissoras de televisão. O governo federal ou o governo estadual, ele poderia pegar um grupo de professores para eles ministrarem, fazer uma televisão aberta, passar no Brasil todo, no estado todo, né? Esse grupo de professores revezavam ministrando aula. Os professores da escola, eles passariam a atuar numa parte de orientação da aprendizagem, na orientação de resolução de problemas, de desenvolver trabalhos e tudo mais. E a aula em si, ela seria transmitida por meio de uma emissora de televisão. Então, eu acho que o alcance seria muito maior do que tentar só depender do alcance que está tendo pela internet. E como é que está as orientações, tanto dos professores quanto da coordenação técnica, no tocante a motivar a participação desses alunos que ainda não estão engajados o suficiente na sua visão? Então, esse é um problema muito, muito sério, porque esse tocante de orientação, a gente tem que ser pontual, tem que ser realista. Nenhum docente ele foi preparado para isso. Ninguém estava esperando por isso. Nem a escola, nem a Secretaria de Educação, nem os docentes, nem os discentes, nem a família. Há muitas informações, muitos desencontros de informação, tentando resolver essa problemática, tentando sanar essas necessidades que estão aparecendo. Porém, elas não estão sendo, como eu posso dizer, elas não estão tendo bastante isso. Agora, assim, tem que se ter... Estamos findando o mês de junho, né? E agora esse mês de julho é um mês que eu acho que é preciso nossos órgãos eles fazerem uma reflexão, fazerem uma atuação de como tentar alcançar o maior número possível, principalmente alcançar a qualidade também, né?
E só que isso não depende somente da instituição, não depende somente da Secretaria de Educação, não depende somente dos docentes. Eu vejo assim que, nesse momento, a família está com o maior papel. Aí agora a gente chega num ponto que é crucial, né? Por exemplo, um aluno do ensino médio e que o pai e a mãe não têm escolaridade, um aluno da educação básica, como é que esse pai, essa mãe vai contribuir de alguma forma com a aprendizagem do filho? Hoje, a gente sabe que a tecnologia já está inserida dentro da educação básica. Se a gente for parar para pensar, essa pandemia só foi um apressamento de uma situação que não estava prevista para esse momento histórico. Por essa razão, os professores ainda não receberam essa formação adequada. Pensando um pouco, e aí a gente já estava vislumbrando a sua tese de doutorado, que trata sobre o GeoGebra, o aplicativo, o programa, a inserção dessas tecnologias no ensino de matemática propriamente dito. Nesse contexto da pandemia e nesse contexto das aulas não presenciais, como o ensino da matemática propriamente dito tem sido impactado? Eu, por exemplo, estou tendo um pouco de dificuldade, mas em termos assim de fazer sequências lógicas de conteúdo. Como é que eu direcionei? Eu fiz um roteiro de ensino, que nesse roteiro de ensino eu direciono para os alunos, essa semana a gente vai trabalhar isso, isso e isso. Um conteúdo, por exemplo, que no ensino regular normal eu gasto 2 semanas, à distância eu estou gastando 4 semanas, um mês. Aí como é que eu faço? Eu gravo uma videoaula de no máximo 20, 25 minutos. Isso é um ponto muito importante que a gente tem que dizer, porque nesse momento não dá para a gente tentar gravar uma aula de 2 horas, 1h30 de aula, e que a gente não vai conseguir. Esse é o momento que afetou o psicológico de todo mundo, não vai conseguir a atenção do aluno para assistir isso. Então, quanto mais sucinto, mais prático, mais pontual a gente for, é melhor. Aí eu direcionei assim: na segunda-feira eu gravo a aula, mando para os alunos, fico à disposição de tirar dúvidas e tudo mais, disponibilizo o slide que eu utilizei para gravar a aula em formato PDF. Na quarta-feira, eu resolvo lista de exercícios, algumas questões, né? Aí eu tento mudar, como eu tento fazer nesse intermédio até de 25 minutos, eu tenho um número limitado de questões, mas o bom é que, assim, eu não tenho aquele negócio do aluno dizer, deixa eu copiar. Então, eu consigo, num vídeo de 25 minutos, resolver 5 questões. E aí eu tracei essa técnica. Na segunda, um pouco de assunto. Na quarta, exercício. E dou uma lista de exercícios com, no máximo, até 4 questões para ele resolverem. Por que até 4? Porque eu não sei se o meu aluno ele tem impressora na casa dele. Se eu passar uma lista com 20... ele vai ter que imprimir aquilo lá, eu estou querendo que ele resolva no caderno. E como eu não quero que ele saia para ir atrás de lan house, disso, daquilo, então tem que ser um número limitado, que dê para ele tempo para ele copiar, não seja um negócio desgastante para ele copiar no caderno, resolver. E a orientação que eu dou, né? Nosso retorno às atividades normais, eu irei cobrar esses exercícios todinho deles. Então, é uma forma um pouco que, meio assim, da gente tentar improvisar as coisas. E essa semana, próxima semana, eu estarei tentando gravar um tutorial do GeoGebra, porque o GeoGebra, que é o que eu trabalho com na minha tese de doutorado, é um aplicativo. Eu trabalho com um aplicativo de celular, porque a minha ideia é a inserção do celular como uma ferramenta tecnológica de instrumento, né, que auxilia a aprendizagem de matemática. Então, vou gravar um tutorial para tentar explicar algumas funções, algumas características para os alunos, porque nós iremos iniciar o ensino de funções afins, função quadrática, modular. Então, eu quero que esse aluno, em vez de ele fazer não somente manualmente o gráfico, mas ele consiga explorar características dos gráficos que, por meio de um software, de um aplicativo de geometria dinâmica, você tem uma visualização que manualmente seria impossível de se fazer. Você falou anteriormente que só tinha 40% aproximadamente dos alunos que
estão com engajamento ativo, estão participando efetivamente das aulas não presenciais. Como que fica com os outros 60% que não estão participando, já que essas listas de exercícios vão ser atividades cobradas no retorno? Já pensar em alguma estratégia nesse sentido? Nós pensamos assim, fazer um levantamento, fazer uma avaliação, para que a partir de agosto nós consiga trazer mais alunos, né, para eles participarem ativamente das atividades, né, para consiga aumentar isso em torno de 70%, mas algo que é fato, que eu particularmente eu irei fazer no retorno às atividades normais, eu vou ministrar novamente os conteúdos, né? Vou ter que ministrar novamente o conteúdo, mas só que eu já não vou ministrar gastando o mesmo intervalo de tempo que eu gastava anteriormente, anos anteriores, né? Se um assunto eu gastava 2, 3 semanas, eu vou gastar 2 semanas, alguma coisa assim, né? Então, tentar caminhar nesse sentido, né? Que não vai ter jeito, eu acho que a maioria dos docentes eles vão ter que reministrar o conteúdo novamente. A gente tem um guia da Secretaria Estadual de Educação, que é um guia que fala sobre a implementação de atividades pedagógicas não presenciais. E dentro desse guia, ele coloca algumas estratégias, como aulas ao vivo, aulas gravadas, o envio de conteúdo digital pelas redes sociais, o WhatsApp, o SIGEDUC, o envio de material impresso na escola para o aluno fazer a retirada, a disponibilização desse material pelas plataformas online. Não seria uma espécie de retrabalho você ter que fazer tudo de novo depois, no retorno das atividades normais? Essa orientação da Secretaria de Educação, ela é válida, ela é bastante pertinente. Por exemplo, o SIGEDUC, ele é um sistema que tu consegue ministrar uma aula online, fazer uma live online com teus alunos, se os teus alunos entrarem no ambiente. E é aí que mora a grande situação. Por exemplo, eu postei a lista de exercícios no SIGEDUC, são poucos alunos que fizeram download. Então, são poucos alunos que baixaram os vídeos, mas todos os alunos estão lá cadastrados. E quando eu coloco um material, eu seleciono a opção de mandar mensagem. Vai uma mensagem de texto e vai um e-mail para o aluno, para o pai do aluno, responsável do aluno. Então, é aí que é aquela situação. Não adianta fazer várias coisas se a família não atuar também. A gente não vai conseguir sem a participação da família, né? Porque a mensagem está indo. Na escola também nós disponibilizamos material impresso, mas é como a minha coordenadora pedagógica falou, às vezes eu passo a manhã toda, não vem nenhum aluno retirar o material. Então, é uma situação complicada, né? Eu não sei se é o costume com o ensino clássico da sala de aula, que o professor está lá e tal, ou essa novidade para eles, estão esperando só o retorno. Não sei o que se passa também. E aí tem que ver também, é tudo jovem, né? A gente não sabe o que se passa na cabeça dos jovens. Muitos deles, às vezes, dependem dos pais. Os pais não estão muito empenhados nisso daí, né? Então, é uma situação complexa para todo mundo. E a gente está conversando com o professor Claudionor Pastana sobre aulas não presenciais no período da pandemia. A gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente está de volta. Quanto é 7 mais 4? Eu não sei, mãe. 15. Como assim 7 mais 4 pode ser 15? Conta nos dedos. Mas eu não tenho esse tanto de dedo. Salve, galera do canal Bate-Bola Matemática. A gente viu uma situação muito corriqueira, né? De quem nunca ouviu frases do tipo, os números não são comigo, eu odeio matemática. Então é com esse propósito que o canal Bate-Bola Matemático vem, tá? Que nós vamos, através de videoaulas, ministrar conteúdos que perpassam desde o ensino fundamental até o nível superior. Cantiga de amor sem eira nem beira. Vira o mundo de cabeça para baixo, suspende a saia das mulheres, tira os óculos dos homens. O amor, seja como for, é o amor. Meu bem, não chores, hoje tem filme de Carlito. O amor bate na porta, o amor bate na aorta. Fui abrir e me constipei.
Cardíaco e melancólico, o amor ronca na horta, entre pés de laranjeiras, entre uvas meio verdes e desejos já maduros. Entre uvas meio verdes, meu amor, não te atormentes. Certos ácidos adoçam a boca murcha dos velhos. E quando os dentes não mordem, quando os braços não prendem, o amor faz uma cócega. O amor desenha uma curva, propõe uma geometria. Amor é bicho instruído. Olha, o amor pulou o muro. Estamos de volta aqui com o Isaac News Meeting. Hoje a gente está recebendo o grande professor Claudionor Pastana, uma lenda da educação amapaense. E aí a gente está conversando sobre o desenrolar das aulas presenciais no período da pandemia. E aí a gente ficou o bloco anterior falando sobre as atividades que estão na coordenação que os alunos não vão buscar. Então aí a gente vai continuar nosso diálogo aqui. Vai conversar com o professor Claudionor. Que estratégias, então, a gente pode usar, professor, para a gente instigar esses alunos a participarem mais nesse período da pandemia, já que a gente está verificando uma participação tão baixa desses alunos? Ao meu ver, deveria se sair, primeiramente, uma campanha publicitária por parte do governo do estado, por parte da prefeitura, né, que eu acho que eles devem estar enfrentando esses mesmos desafios, com relação à efetivação, à participação dos alunos nessas atividades não presenciais, explicar, né, por que está acontecendo isso, porque às vezes nem tanto os alunos, mas os pais também eles têm que ter uma consciência disso daí. Então, o primeiro ponto seria uma campanha publicitária, né, algo maciçamente, uma semana, dizer que os alunos na escola têm e tal, disponibilizar contato das escolas de modo geral, né, para que os pais consigam entrar em contato com algum responsável, direção, coordenação pedagógica. E o outro ponto que eu não sei quando, nós não sabemos quando vai retornar a normalidade, não sabemos se vai ser em agosto ou não, mas de se pensar um plano B. Um plano B seria se tentar jogar nas emissoras de televisão aberta mesmo, as aulas, né? Tirar uma equipe de docentes que atua em diversas escolas, ministrar as aulas, né? E os professores da escola tentarem serem só orientadores de aprendizagem, principalmente para os alunos do terceiro ano, que vão fazer Enem. Esses aí estão extremamente prejudicados, né? O primeiro, segundo ano do ensino médio, da educação básica, de modo geral, dá para correr atrás do prejuízo ao longo dos anos, mas no terceiro ano do ensino médio, esses aí estão com uma lacuna muito grande, né? Então, essa seria a estratégia. Agora, uma coisa também seria uma atuação também, eu acredito que maior, tanto da escola, secretaria educacional, e conselho tutelar, porque também é responsabilidade da família, né? Então, seria algo de passar a listagem dos alunos. Quem são os alunos que não estão acompanhando nada? Quem são os alunos que não estão participando? Passar para o conselho tutelar e o conselho tutelar intervir nisso aí, porque é uma situação atípica. É uma situação atípica e a gente tem que se adequar nessa situação. E nessa adequação tem que pensar em várias situações, várias soluções, né? Essas que eu estou pontuando, elas podem até não ser as melhores possíveis, mas é um pensamento, né, de como chegar a algum consenso, chegar a algum denominador comum que é a aprendizagem do aluno. Essa situação atípica causada pela pandemia de Covid-19 é uma situação que não tem prazo para acabar. Então, é uma situação que o Estado, os professores, os sistemas de ensino precisam encontrar soluções para mitigar os efeitos. Essa solução que o senhor está propondo é uma solução muito viável nesse sentido. Agora, para o contexto do Estado do Amapá,
Que tipo de mudança a gente pode promover para garantir a efetividade mudando algumas atividades presenciais na sua visão? Como é que os professores, você deve integrar vários grupos de professores na sua visão, como é que os professores estão encarando essa mudança e como que os professores estão se preparando para uma espécie de novo normal que pode vir a partir desse cenário pós-pandemia? Bom, como você mesmo falou, é algo que nós não sabemos o retorno, né? E esse novo normal, em termos dos professores, eu, por exemplo, na escola que eu estou atuando, nós estamos crentes que isso seja para outubro ou novembro, que isso volte à normalidade, né? Nós esperamos. Agora, a gente tem que pensar, por exemplo, na metodologia que foi adotada hoje, em termos de ensino à distância, utilizando recursos tecnológicos por meio da internet. Nós sabemos que nós vivemos numa região, num estado que a internet é precária. Os municípios que possuem um acesso mais ou menos de internet é Macapá, Santana e Mazagão, né? Os demais municípios quase não têm. Então, seria a solução, seria se trabalhar com roteiro estruturado, aportilado mesmo, né? Aportila, tentar entregar livros, eu não sei se seria viável, tentar entregar os livros didáticos quando fosse entregar o kit merenda também, né? Seria uma forma, e nessa entrega o professor já planejar já durante a atividade por um mês, o roteiro estruturado por um mês, 2 meses, já o aluno já recebe, já vai kit merenda, já recebe livro didático, já recebe já o roteiro estruturado de ensino de matemática, português, história, geografia, enfim, das disciplinas afins. Aí, o aluno, junto com a família, tentar estudar, porque na zona rural nós sabemos que não tem internet. Como é que esses alunos estão estudando? Né? Então, ou não estão estudando. Não adianta dizer, é não presencial, mas de que forma esse não presencial? Então, seria uma forma de trabalhar assim, né? Pensar no século passado como era o Telecurso Brasil. Pensar assim, é o jeito, infelizmente é isso, a gente tem que se adequar a isso, a essa realidade, é isso que está acontecendo. Porque é como você mesmo disse, nós não sabemos, isso daí pode findar há pouco tempo, pode durar mais uns 2, 3 anos, nós não sabemos, né? Então, é uma situação que e a vida deve continuar, o estudo deve continuar, a pesquisa deve continuar, o ensino deve continuar. Então, a gente tem que se adequar para essas realidades, né? Principalmente na zona rural, eu acredito que eu já atuei na zona rural e a situação seria essa, roteiros estruturados de ensino, né? Com apostila, com livro, alguma coisa assim. É que nós temos várias zonas rurais que não têm nem energia, imagina a internet. Então, seria o modelo ideal. Bom, pensando na zona rural, até mesmo pensando na zona urbana aqui de Macapá, hoje o Ministério da Educação ele deu uma flexibilidade em termos não da carga horária, a carga horária tem que ser cumprida, né? Mas ela não é obrigatoriamente toda presencial. Então, seria uma forma de esperar esse retorno, né? E quando tivesse o retorno das atividades, a escola, juntamente com os docentes, planejarem as atividades de dentro da sala de aula normal e as atividades que os alunos iriam levar para compensar a carga horária do que foi perdido, né? Então, seria algo como ter um pouco do conteúdo ele ser não presencial, né? E aí eu penso que seria a única forma hoje, em termos de estado do Amapá, devido às nossas necessidades que nós temos, né? Até porque nós não sabemos quanto tempo vai durar isso aí, né? E atividade assim, o aluno levar para casa, o material ser mais instrutivo, ele seria muito viável. Mas isso daí também ele seria bastante compensado se, como eu mencionei anteriormente, se tivesse as aulas fossem ministradas numa televisão aberta, né? Então, pela manhã, ensino fundamental,
pela tarde, ensino fundamental 1, à tarde ensino fundamental 2, à noite o ensino médio, professores iam fazendo revezamento. Então, ficaria uma emissora de televisão destinada somente a essa ação, que não digo nem social, mas isso é um cunho importante para o Brasil, né? E os professores, eles iam direcionando, os professores das escolas, as atividades, né? Então, não presenciais que os alunos levassem. Então, os alunos, eles teriam um contato com o conteúdo, com a explicação de alguém da área, e não ficaria somente aquilo dele estudar do livro sozinho, ou tentar estudar com o pai e com a mãe, que muitas vezes não sabe o assunto, né? Não é especialista da área, né? Então, ficaria, eu acho que atingiria um mais próximo de qualidade para esse momento, né, que se pode ter. E aí, esse estudo à distância, que ele é o compensado que o Ministério da Educação permitiu, né? Que eu acredito que eles vão até rever isso aí há pouco tempo, né? Porque a gente não sabe, né, quanto tempo vai durar essa pandemia. Então, esse seria o melhor cenário para a nossa região, né? Não só para o estado do Amapá, mas como geral da região Amazônia. Tem muita defasagem de acesso à informação com a internet, né? Então, seria, assim, pensar o melhor cenário que se tem, né? Por exemplo, pensar na educação indígena. Como é que os alunos indígenas estão tendo essa educação? Os alunos ribeirinhos, os alunos quilombolas, os alunos de comunidade extrativista, que não têm esse acesso à internet com facilidade. Seria, assim, o melhor cenário hoje de se pensar, de se traçar a educação. E indo para além do melhor cenário, se a gente for pensar também no cenário ideal, na sua tese de doutorado você fala de mobile learning, que é aprendizagem com o uso de tecnologia móvel, com o uso de celular na educação. O aplicativo GeoGebra e outros aplicativos ajudam muito no processo educacional. Então, pensando num cenário ideal, qual a importância desses aplicativos para um novo momento de aprendizagem que vai vir, que é um momento de aprendizagem híbrida, um momento de escolas conectadas, um momento de alunos participantes? Bom, pensando nesse novo cenário que vai acontecer, os recursos tecnológicos, de modo geral, eles vão ser mais um aporte que vão contribuir com a aprendizagem dos alunos, somente os aplicativos de celular, né, de tablet, de modo geral. Mas a gente tem que pensar também na realidade do nosso estado do Amapá. Por exemplo, eu desenvolvi minha pesquisa de doutorado lá numa escola, num bairro próximo ao centro, e das 4 turmas de 112 alunos, eu tinha 8 alunos que não possuíam celular, né? Aí eu tive que usar outros recursos, levar celular, levar tablet para eles utilizarem, né? E o bom de tudo é que alguns que tinham o celular, eles não tinham acesso à internet. Eu tive que disponibilizar a internet para eles, né? Aí a gente tem que pensar também na estrutura das escolas, da estrutura dos alunos, de modo geral. Pensar nos laboratórios de informática, porque a gente... Não adianta você dizer assim, eu tenho um laboratório de informática na minha escola, mas somente um computador funcionando, né? Ou 2 computadores funcionando, sendo que a turma tem 50 alunos. Então, se eu tenho uma turma com 50 alunos, eu tenho que ter no mínimo 50 computadores, né? No mínimo, ou 25 para trabalhar 2 alunos por computador, por máquina, já não é o ideal, né? Mas, no mínimo, o ideal seria cada aluno ter um computador para manusear, um tablet, ou um celular para manusear esses aplicativos. Porque há vários aplicativos. Hoje, no mercado, a gente está tendo uma expansão muito grande de recursos tecnológicos voltados para diversas áreas. Porém, o acesso a esses aplicativos, a esses softwares, ele é simples, mas a estrutura física das escolas, as estruturas para a utilização, principalmente da rede pública, de modo geral, eu sou docente há 20 anos, já caminhei em umas 5 escolas aqui no estado do Amapá, do interior à capital, já administrei aula do pré-escolar, à pós-graduação, e eu falo, não é toda a escola, não é todo estabelecimento de ensino que tem estrutura, né?
A tecnologia ela vai ser muito importante. É importante para o aluno, importante para o professor, para ele se preparar para possíveis contratempos que venham a ocorrer, né? Mas o acesso a essa tecnologia ela é de suma importância. O grande problema que eu observo aqui no Brasil chama-se a descontinuidade de políticas públicas, né? Se a gente parar para pensar, uma criança hoje, ela entra na educação básica, no pré-escolar, com 6 anos, 4, 6 anos, por aí assim, e se der tudo certo na vida dela, termina a graduação dela, vai ingressar no mercado de trabalho lá nos 20 anos, 24 anos, por aí assim. Então ela gastou 2 décadas para ter a formação dela, e depois dessas 2 décadas estudando, que ela vai começar a contribuir com a sociedade. E no Brasil, se quer solução de educação de algo imediato, de 2 anos, 1 mês. Eu vou baixar uma lei, uma portaria, uma medida provisória para resolver os problemas. Não vai resolver. Né? Não vai resolver. Eu me lembro que em 2015 eu estava ministrando a disciplina de Estatística Aplicada à Educação, né, na universidade, e eu comecei a fazer um levantamento com uma turma minha, e nesse ano de 2015 estava tendo uma febre muito grande de docentes aqui do Amapá indo para a Finlândia fazer pós-graduação e tal. Eu achei disso, isso é bacana, né? Formação continuada e tal. Aí tinha assim, uma propaganda muito grande, agora vai, educação do Amapá, de Macapá, de funcionar e tal, vai seguir um modelo finlandês. Aí eu comecei a rir. Por que eu comecei a rir? Porque o Brasil ele investe centavos de dólares no aluno por dia. Centavos de dólares. Né? Hoje o dólar está R$6. Então, a merenda, a cotação de merenda no nível federal não chega a 50 centavos por aluno dia. Né? Isso, aí se for pensar que vai de manutenção, isso não chega nem a 50 centavos de real. Falando em 50 centavos de dólar, 50 centavos de real. Se tu pensar, isso aí um aluno por dia deve girar, não gira mais do que R$2. Sendo que nesses países desenvolvidos, como a Finlândia, um aluno ele custa 5, 10, 20 mil dólares mês. Né? É um investimento maciço. Investimento no aparato da escola, no recurso da escola, na formação docente, em tudo que vai oferecer para o aluno. Então, não adianta a gente só pensar que a tecnologia ela vai resolver, mas primeiro a gente tem que equipar as escolas, além de equipar, trabalhar com formação docente. A formação continuada ela é muito importante. Ela é muito importante, principalmente agora no século XXI. As coisas elas estão muito prontas na internet, então nem tudo que o nosso aluno aprende foi necessariamente o professor que ensinou, né? E nem tudo que o professor ensina necessariamente o nosso aluno aprende. Então, o jovem hoje ele é bastante dinâmico nessa situação. Então, o professor ele tem que estar antenado nisso daí também. Né? Então, eu observo assim, que a tecnologia ela não resolve, né? Mas tem que ter o objetivo por trás da utilização do recurso tecnológico. Né? E principalmente o acesso a essa tecnologia. O acesso por parte dos alunos, dos discentes, dos docentes, ela tem que ser um acesso bem próximo da realidade. E muito obrigado. Pode aproveitar o espaço para deixar sua mensagem. Bom, primeiramente eu que agradeço, né, a oportunidade. É sempre bom falar de educação, somente educação da Amazônia, educação do Amapá, né? Todos esses cenários que eu falei, né, são questões pessoais minhas, que eu observo na minha vivência de docente. Então, primeiramente dizer, se algum pesquisador, algum docente, representante, não gostou de algum tópico, alguma expressão, eu peço desculpa, mas são visões, né? A educação ela é feita de visão, várias visões. Tem a visão do Estado, tem a visão por parte do docente, tem a visão por parte do discente, tem a visão por parte da família. Então, cada um tem uma visão do que acontece. Né?
E é isso, né? A escola, a educação, de modo geral, como se diz, é um momento de conflito de interesse. Cada um tem o seu interesse. E, às vezes, o interesse comum, em muitos contextos, eles não chegam, que do meu ponto de vista, é a aprendizagem do aluno. Obrigado, professor. Semana que vem a gente está de volta.